Olá, seja muito bem-vindo ao Com LicitaCast, o seu podcast das licitações. Estou ao lado do meu irmão parceiraço, Bruno. Tudo bem, Antônio? Tudo ótimo. E que semana essa semana, né? Uma semana que a gente se sente criança novamente. Exatamente, véspera de Dia das Crianças. Véspera Hoje do teremos Dia das uma participação Crianças. especial também sobre esse tema, que é muito bacana Caraca, também. que legal. E com uma convidada ilustre. Ela Ilustre veio e impecável. E muito especial. E muito especial. Muito especial. Um pouco antes da gente entrar, ela falou assim, eu preciso resgatar a minha dignidade. Mas ela já estava perfeita. Eu É falei, verdade, caramba, como eu assim? falei, como Resgatar assim? mais dignidade? Como assim? E antes da gente iniciar e já apresentar quem é essa nossa convidada especial, já quero convidar você, que também é o nosso convidado especial. Lembrando que aproximadamente 25% das pessoas que assistem os nossos conteúdos não são inscritos no nosso canal. Então, convidar você que não é inscrito a se inscrever. Se você já é inscrito, toque o sininho, deixe no comentário, compartilhe, porque agora o algoritmo do YouTube mudou. Então não basta ser inscrito, não basta tocar o sininho, porque nem todos vão receber o conteúdo. Então você tem que interagir um pouquinho mais para receber o conteúdo e ficar sempre antenado em tudo. Não só aqui no Com LicitaCast, mas também na Live Class. Temos Descontraindo a licitação. Descontraindo, que aliás o meu Dicas legais. foi bem legal. Foi bem legal. Contar os Licitação para bastidores. todos. Licitação para todos. Enfim. Então tem muita coisa, fora as outras redes sociais, né, Bruno? O Instagram também, LinkedIn e outros. E lembrando, quem está acompanhando no modo estreia, pode ir deixando aqui as suas dúvidas, que o jurídico já está de prontidão para responder todas elas. E se você está assistindo depois do modo estreia, pode deixar ali nos comentários as suas perguntas. Lembrando que agora nós temos o CAL. E pode ser que a sua pergunta seja selecionada para o CAL. Então, deixa aí todas as perguntas que vamos responder. Muito Bruno. bom, muito bom. Estaremos com ela hoje, então, Antônio. Angelina Leonês. Então, primeiro, ela também já está no Gol. Ela está com a série que foi publicada em agosto, a fase preparatória. Então, no final, eu vou pedir para ela poder dar uma introdução sobre o que a gente vai encontrar nessa série, né? E ela é especialista em gestão pública e gestão estratégica de pessoas, pós-graduada em licitações e contratos, graduada em administração pública pela UFRN, servidora do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o MCTI, atuando como pregoeira e coordenadora de licitações, compras e contratos, autora de artigos sobre o tema planejamento das contratações, do e-book Plano de Contratações Anual, breves comentários sobre o decreto número 10947 de 2022, dentre outros materiais, e palestrante na área de contratações públicas. Redes sociais: Instagram, @Angelina Leonês. Leonês é com Z no final. Então, para você poder encontrar ela no Instagram. No Facebook, Angelina Leonês. E LinkedIn, Angelina Leonês também, para que vocês possam encontrar ela. Antes de passar a palavra, eu quero também colocar na tela para vocês poderem acompanhar aí ao longo do nosso bate-papo aqui. Nós vamos inserindo aqui as dicas que a Angelina ela vai passar para vocês, as dicas que o professor também, Antônio, vai falar, para que vocês possam, no final, pegar esse link, tanto no Spotify quanto no YouTube, para você ter esse material, um resumo da ópera com as palavras-chave ali, para você poder lembrar e também buscar esse conteúdo que certamente ele vai fazer muito sentido para todo mundo que está nos acompanhando nesse momento, maravilha? Então, quero dar a palavra para você, Angelina. Seja bem-vinda e, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado esse convite, por estar no Conlista Go também. Seja bem-vinda ao nosso Conlista Cash. Olá, Bruno. Olá, Antônio. Prazer meu estar aqui trazendo um pouco do sotaque nordestino para vocês aqui e para todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui falando de licitações, falando de um tema que eu gosto muito, né? Tem doido para tudo, como fala na história. Então, nós somos, né, doidos por licitação. Dentro desse nicho aí de loucos, somos esses. Então, estou aqui para a gente bater esse papo legal sobre o tema que a gente vai trazer hoje. E espero que seja proveitoso para todos. Muito bom, então vamos dar o pontapé inicial, então, Antônio. Bora, vamos. A primeira pergunta: qual o ganho do plano de contratação anual, mas para o fornecedor? Boa. Legal. Então, assim, o plano de contratações anual, inicialmente, assim, dando um breve
fazendo um breve resumo sobre ele. Eu acho interessante trazer essa observação, Bruno e Antônio, porque muitos fornecedores não conhecem. Muitos órgãos não conhecem, inclusive, não dão assim a atenção que ele merece ter. E os fornecedores também não sabem a importância que esse plano, que esse instrumento de governança tem para eles. Porque ali justamente está a relação das demandas, das possíveis contratações que um órgão pode fazer no ano subsequente. Então, essa informação o fornecedor pode ter no ano anterior e até se planejar também para identificar quais licitações ele pode participar de cada órgão que publique seu plano. O plano ele é publicado no portal do órgão e agora, né, vai ser publicado automaticamente no Portal Nacional de Compras Públicas. Então, mais acesso para o fornecedor, mais transparência para o cidadão também em relação às contratações feitas pelo órgão e mais acesso para o fornecedor do que os órgãos pretendem contratar no ano subsequente. Então, tem esse ganho para o fornecedor de se planejar também, identificar quais as contratações são mais interessantes para eles, direcionar, né, seu foco para participar das licitações. 2 pontos que ela trouxe que são essenciais quando nós falamos do plano anual de contratações, e isso na visão mais externa, tá? Depois a gente pode até trazer para a visão interna. Primeiro ponto, transparência. Então, veja, eu, cidadão, eu consigo ver, será que vão asfaltar minha rua? E, de repente, você olha lá, não vão asfaltar minha rua, poxa, vamos protestar e tal, já vamos ali, por que não vai asfaltar? Será que vai tampar aquele buraco? Será que vão tapar os buracos? Será que vão fazer saneamento, infraestrutura? Ponto. Então, isso é muito importante. Segundo ponto, eu, fornecedor, consigo, uma vez que o plano, né, ele tende a ter essa obrigatoriedade, eu consigo ver, olha, o município vai ter, o município do Bruno vai ter ali, então eu consigo puxar ali, quando que vai ter o meu objeto, e eu já consigo me preparar para atender esse objeto e com antecedência. E mais, eu consigo analisar e dizer, olha, será que faz sentido contratar esse objeto? Talvez eu tenha uma solução que seja melhor do que esse objeto que o órgão público está querendo contratar. Lembra que a gente já teve o episódio, né, falando, né, do fornecedor interagir com a administração? Também tivemos outro episódio falando das startups, que ela vai apresentar ali a solução. Então, veja, às vezes eu olho ali, eu falo, poxa, mas por que ele vai fazer assim? Talvez ele possa fazer assado. Eu tenho aqui um projeto que é melhor. Apresento para o órgão público. Então, veja, tem um benefício maior o plano de contratação anual quando eu coloco isso no âmbito externo. No âmbito interno, obviamente, tem muitos benefícios e nós vamos discorrer aqui no decorrer do nosso podcast. Só complementando, Antônio, essa informação do plano de contratações, é interessante, inclusive, isso que você falou, porque o plano de contratações, eu entendo, ele não faz parte da fase preparatória. Ele antecede. Sim. Ele é um instrumento de governança. Perfeito. Então, ele vai dar o start justamente para identificar qual seria a melhor solução para atender a necessidade. Então, no plano, você elenca a necessidade. Perfeito. Então, o fornecedor, ele vai se atentar àquilo, órgão X tem tal necessidade. Então, quando for publicado o estudo técnico preliminar, por exemplo, que é um instrumento da fase preparatória que vai fazer o levantamento de mercado para identificar quais as possíveis soluções que irão atender aquela necessidade do órgão, o próprio licitante, ele pode justamente intervir aí e dizer, opa, calma, que eu até bati aqui no microfone, calma, que eu acho que essa solução apresentada no estudo técnico preliminar hoje, diante do cenário do mercado, não é a mais indicada para atender essa necessidade que vocês apresentaram no plano de contratações anual, por exemplo. Então, você vê a dimensão desse instrumento. Perfeito. Que muitos fornecedores não têm essa noção, até por falta de divulgação, por falta de informação a respeito, e a gente está trazendo isso aqui, né, hoje. Muito bom. E aproveitando, então, Angelina, porque assim, quando se pensa em plano de contratações anual,
tudo que se vincula, os itens ali, eles... no caso, a administração pública, ela é obrigada ali a contratar, ela tem flexibilidade em mudar. Como que funciona isso? Porque às vezes eu sou um fornecedor, eu estou olhando aqui, poxa, vai comprar essa caneca ano que vem, eu sou um fornecedor de caneca. Aí eu vi, né, especificações e tudo mais, mas só que chega o ano que vem, pô, não é mais aquela caneca, mudou. Ou, no caso, numa situação hipotética ali, que ele pode mudar. Isso acontece? Isso pode acontecer? Como que é definido até então? Isso é importante, inclusive, deixar bem claro, Bruno, porque, assim, muitos podem interpretar que aquela relação de itens, né, aquele relatório de demandas que a administração fornece e disponibiliza para o mercado identificar quais as contratações que serão possivelmente contratadas no ano subsequente, traz uma obrigatoriedade para a administração. E não é bem assim, porque ali é uma perspectiva de contratação, né? Tanto que você faz um ano antes esse levantamento para identificar suas necessidades para que elas sejam contratadas no ano subsequente, sejam planejadas para o ano subsequente. Algumas contratações, elas acabam sendo rotineiras, então são contratações essenciais que são continuadas e precisam ser realizadas. Então, por exemplo, uma contratação de vigilância, de limpeza, de cooperagem, então são contratações que acaba que o órgão precisa dessas contratações e tem que fazer. Então, acabam que existem lá no plano e são contratações que realmente serão realizadas. Entretanto, existem outras que podem ser projetos que ainda não são bem definidos, não estão bem definidos, né? É uma necessidade que ainda não tem uma solução bem definida. Então, pode ser que no decorrer do ano seguinte, que seria exatamente o ano de execução, que a gente chama do plano de contratações anual, aquilo não seja mais uma necessidade para aquele órgão. Porque vale salientar que o plano de contratações ele tem que estar relacionado ao plano estratégico do órgão e ao plano orçamentário. Então, o planejamento estratégico, o planejamento orçamentário, o planejamento de contratações anual são planos que estão interligados, eles precisam estar alinhados. Então, se você não tem uma demanda ali que está diretamente alinhada ao seu planejamento estratégico, ou indiretamente, ou está assim, fora de contexto, vai ser uma demanda para realizar desejos, atender desejos, que isso não acontece aqui no Brasil, é só em Nárnia. Em Nárnia. Né? Nárnia. Isso acontece, mas no Brasil não. Mas, assim, vamos supor que existe aqui desse tipo de contratação. Então, acaba que você identifica que ali não é uma prioridade. Então, ele não é realizada aquela contratação. Ou, muitas vezes, aquele projeto, aquela necessidade é substituída por outra. Boa. No decorrer do ano, na execução, aparecem outras prioridades. Por exemplo, é o caso da pandemia, que surgiu e muitas demandas tiveram que ser substituídas no decorrer do ano justamente para se adequar ao orçamento do órgão e atender aquela necessidade imediata da pandemia que estava ali, certo? Então, é no decorrer do ano que isso vai se adequando. Tanto que o plano de contratações ele não é engessado. Isso tem que ficar bem claro para o fornecedor, para ele não se apegar muito a essa questão de que tinha essa necessidade lá e o órgão vai ter que contratar. Vai ter que fazer aquela contratação. Não. Aí vai depender do que vai acontecendo durante o ano e esse plano ele vai se adequando à necessidade do órgão. Maravilha. Tem também um outro ponto, exemplo. Surgiu uma necessidade que não existia por algum motivo e você tem que inserir ali e contratar. Então, veja, o plano, por mais que é um plano, ok, eu tenho que seguir, mas ele ainda permite essa flexibilização e eu tenho que atualizar ele constantemente todas as vezes que eu alterar ali as necessidades. Eu posso substituir, posso retirar ou inserir algo que, por algum motivo, até ontem eu não precisava de uma escola. De repente, vem um TAC aqui e eu sou obrigado a construir uma escola. Ok, surgiu a demanda, vou ter que construir, não estava nos meus planos, mas já está ali, vou ter que fazer. Exatamente. Muito bom. E Angelina e Antônio, nós falamos sobre itens cadastrados e tudo mais, podemos tirar ou não, enfim, como que isso funciona, mas para aquele fornecedor que ainda não conseguiu materializar o plano de contratações anual, né? O que está presente no plano de contratação anual? Assim, é claro, cada um vai fazer de uma forma muito diferente da outra, temos inúmeros órgãos públicos, né? Mas o que geralmente estará presente nesse plano? Legal. Justamente as contratações que serão realizadas no ano subsequente. As perspectivas, já que a gente falou
anteriormente sobre a questão da obrigatoriedade ou não de atender aquele item. Então, são as perspectivas de contratações para o ano subsequente e até as prorrogações para o ano subsequente. Então, é justamente esse plano que vai estar vinculado ao orçamento do órgão e ele vai ter novas contratações e prorrogações também. Perfeito. Maravilha. Muito bom, muito bom. Então, eu tenho aqui algumas questões para poder chamar, mas primeiro ele está chegando. E ele veio aqui porque, com pressa, obviamente, né? Nós temos um call para fazer aqui, muito, muito especial. E você vê. Ó, e o celular tá combinando com a gravata, tá muito... Tá, ele... Tá bonito. Gente, ele fez análise de coloração. Adorei. A cor do cabelo. Zacarias Cor do cabelo com acaju. suspensão. Ai, adorei. Um pouquinho diferente, mais moderno, né? É o Zacarias moderno, pra criançada. Gente, tô aqui de novo correndo, tá? Daqui a pouco eu vou Você sair. sempre vem correndo, Zaca. Você nunca vem com tempo. É verdade, né? Hoje você tá no especial Dia das Crianças, mas só que aqui no Conversa Cast são as crianças adultas, ô Zacarias. É verdade. É por isso que você foi escolhido para esse dia. mesmo? Amanhã é Dia das Crianças. Criançada, feliz Dia das Crianças, tá? Que bonitinho. Você tá linda, você tá linda. Bonitinho. Até você tá linda. Tá lindo, Zaca. Ainda bem que o cal é por ponto, né? Porque senão... Será que ele ia conseguir ler? Não, desmancha o cabelo, né? Não quero desmanchar meu cabelo. Ele foi uma sugestão ali, aquele microfone não tava dando certo. Não tá dando certo, né? Agora melhoraram ali. Quero ver como que eu vou é ler o as perguntas ponto. assim, ó. Então, é isso que eu tô preocupado. É isso que eu estou preocupado. Então, Zaca, seja bem-vindo ali, invada o podcast aqui e faça a sua participação, por É gentileza. verdade. Hoje, né? Vamos fazer algumas perguntas aqui. Ele não tá enxergando. Então, é isso que eu tô Eu tô preocupado. tentando. A gente vai fazer um bate-bola, né? Vou falar um tema, ela responde já com uma palavra, tá? Pode É? ser? Pode ser? Nossa. Olha, a primeira é assim, ó. O plano de contratações é... Um planejamento de compras. Pode ser uma frase? Pode ser uma frase, tá boa, ótimo. boa. Tá ótimo. Pregoeiro... Sofredor. Adorei. Debate pronto, você viu, né? Edital... Tem que ser bem lido. É verdade. Boa, É verdade, boa, não, né? Não tem como. boa. Angelina Jolie por Angelina Leonês. Só, Essa é muito boa. só o país. Só país, né? É só E agora, certo. Agora, Angelina Leonês por Angelina Leonês. Sou Joe. Sou eu. Maravilhosa. Eita. Central de Atendimento ao Licitante. Ai, meu Deus. Bom dia! Qual que é a sua dúvida? É o Carlinho. Carlinho de onde, Carlinho? De Novo Horizontino? Nossa, Novo Horizontino. Onde fica? Novo Horizonte? Lá. Lá? Lá. Acolá. Acolá. Ele não sabe. Diga qual que é a sua dúvida. Sim. Como a administração pública vai disponibilizar o plano para a população? Ok, ela vai responder, tá bom, Carlinhos? Tchau, Carlinhos. Tchau, Carlinhos. Tchau, Carlinhos. Tchau. Tchau, Carlinhos. Queria ficar no telefone Nossa, conversando comigo. Carlinhos queria mais. Queria conversar comigo no telefone. Tchau. Chega perto do Dia das Crianças, talvez ele quer pedir algum presente, alguma Pode coisa, ser, quem né? sabe. Pode ser. Oi, Carlinhos. Beijo pra você. Você pode responder. Tá. Angelina. O plano de contratações ele vai ficar no portal dos órgãos e no portal nacional de compras públicas, disponível para os fornecedores também. Tá ótimo. Tá respondido, viu, Tá Carlinhos? perguntado, tá respondido. Zaca, muito obrigado pela sua Cadê você, participação. A gente gostou aqui, do ó. cabelo Eu dele. tô aqui, ó. Você aí, né? Tem mais Nossa, pergunta, camisa não? dele. Queria mais pergunta. Não, que já tem que voltar, né? Tem que voltar É? pro céu. Tem que voltar Nossa. Tem que subir novamente. Ai, meu Deus. Vou subir. Só vim pra terra fazer um charminho. Então, beleza, Zaca. Obrigado pela sua participação. Sei que você tá corrido aí. Verdade, né? E obrigado por ter atendido. Obrigado. Daqui a pouco, se puder voltar com o Kiko também, a gente gostaria ser. também de aproveitar. Pode O ser. Kiko.
Já que ele tá na Terra, vou ter que aproveitar aqui. Então tá. Ainda não tá comigo? Então fica um pouquinho, então. Tá bom. Tá bom? Obrigado pela sua participação e até a próxima. Até Tchau, mais. Zaca. Tchau. Tchau, Viu? tchau. Foi um prazer. Tchau, criançada! Então, aproveitando, então, a gente tem que dar sequência aqui ao nosso tema e vamos falar sobre o assunto que todo órgão público faz, que é a elaboração do estudo técnico preliminar. Todos fazem. Como que o mercado ele pode contribuir com o famoso ETP? Interessante, né? Todos fazem. Legal. Gente, o ETP é um tema bem polêmico, né? O estudo técnico preliminar, nosso ETP, é bem polêmico, porque assim, será que ele tem que ser feito para tudo? Boa! Então, assim, a gente já começa com essa polêmica aí. Mas eu considero, eu atuo com isso diariamente, pessoal. Então, assim, a gente instrui processos, né? E algumas vezes a gente percebe que um estudo preliminar para um determinado tipo de objeto, às vezes é só mesmo trabalho que você tá desperdiçando na administração. Então, acaba que você tem a opção de fazer um estudo técnico preliminar simplificado e muitas vezes não se tem essa informação, essa orientação. E acaba se preenchendo um documento apenas pro forma. E não é a ideia do documento ser esse. Interessante saber que quando se faz um estudo técnico preliminar, como se deve, né? Aquela interação com o mercado é muito importante, porque você vai fazer justamente o levantamento de mercado. E é nesse momento que você faz o levantamento de mercado, é quando você vai identificar no mercado as possíveis soluções que atenderão àquela tua necessidade, aquela necessidade do órgão. E aí entra a participação do fornecedor. E acaba que o fornecedor também não tem essa ideia de como ele pode ali se aproximar do órgão, porque existe aquele tabu de que órgão e fornecedor tem que ter aquele muro entre eles. Não é isso, gente? Então, assim, não existe isso, né? Hoje a gente percebe que quanto mais há essa aproximação, e a nova lei de licitações traz instrumentos que, inclusive, tenta aproximar o mercado do órgão, é nesse momento de interação, que é o levantamento de mercado. Por quê? Porque a administração muitas vezes não sabe qual é a melhor solução para ela. Ela quer resolver aquele problema. Mas será que a solução que ela tem em mente, que foi uma solução adotada num contrato anterior, é a mais indicada? Então, aí entra o mercado. Então, quando se faz esse momento de levantamento de mercado, que é dentro do estudo técnico preliminar, para mim, é um dos itens mais importantes, Bruno, dentro da construção do documento. É o levantamento de mercado. Porque é justamente quando você vai conversar com o mercado, vai saber o que o mercado tem a te oferecer e vai identificar qual é a melhor solução para a administração. Perfeito. Então, o estudo técnico preliminar, ele tem que ser visto dessa forma. Você vai identificar os pontos dentro do órgão que precisam ser atendidos, quantitativo, né, etc. e tal, e vai levar aquilo para o mercado e dizer, olha, eu tenho isso aqui, o que vocês têm a me oferecer para resolver minha solução, que seja mais vantajosa, que seja que tenha um menor dispêndio. A nova lei traz isso. Ela não traz mais menor valor. Exato. Então, acabou aquela ideia, eu tenho que comprar um mais barato. Não é. É um menor dispêndio. Ciclo de vida, durabilidade do produto. Então, isso tudo, sustentabilidade. Consumo, tudo. Então, tudo isso é tanto que vem hoje o princípio da sustentabilidade dentro da nova lei, né, vários princípios a mais dentro da nova lei de licitações. Então, precisa ter essa mudança de cultura dentro da administração para aproximar o mercado. Porque essa é a oportunidade de se ter contratações mais efetivas. A gente fala de efetividade na contratação, resultados. Acabou aquela preocupação só com o processo. A eficiência só né? do processo. Só o processo. Não, a gente tem que ver o resultado, indicadores de resultado naquele contrato. Sei lá, que aquela solução ali no final foi a mais vantajosa. Na próxima contratação, vamos identificar outra. Então, isso tudo a gente consegue vislumbrar dentro do estudo técnico preliminar. A gente vai desenhando nesse documento, que é tão importante.
Você falou uma coisa que é muito importante, né? A questão da efetividade. Então, veja, não basta mais ser eficiente, né? O que é eficiente? Eu fiz um processo do início ao fim, foi instruído corretamente, o fornecedor foi lá e entregou. Isso foi eficiente? Se seguiu todo o rito normal, foi eficiente, claro. Mas teve eficácia? Né? Surtiu o efeito ou a necessidade que existia, ela foi sanada. Então, isso que é importante. Hoje, o gestor, não só o gestor, o servidor público, não cabe mais a gente simplesmente chegar e fazer o feijão com arroz, instruir aquele processo, ir até o fim. Você, fornecedor, é a mesma coisa. Ah, pediram isso. Não, isso daí é problema dele, eu só vou lá, vou vender. Não, gente, nós estamos falando de relacionamento, de pessoas que estão do outro lado, de necessidade de uma determinada comunidade. Então, eu estou nessa comunidade em especial, eu sou fornecedor aqui mesmo. Então, se eu estou nessa cidade, eu estou inserido nisso. Então, eu tenho que ter essa preocupação também. Então, isso é bacana. É interessante, só complementando, Antônio, porque assim, você fala de efetividade, você fala eficiência, você vai atender normativos. Sim, você vai ver perfeito. se aquilo está dentro do teu orçamento. Perfeito. Vai ver se aquilo está alinhado à tua prioridade. Ótimo. Quando você fala em eficácia, você já vai para o princípio de que não é mais só atender, ver se está no orçamento, é maximizar. Excelente. Maximizar recursos. E quando você fala em maximizar recursos, você não está falando só de orçamento, você está falando de alocação de pessoas, você está falando mais, você vai além. Quando você fala de eficácia, você fala também de tuas prioridades alinhadas ao planejamento estratégico do órgão. Não é só prioridade. Pode ser uma prioridade do diretor, do ministro, do secretário, mas não necessariamente ele vai estar alinhado ao planejamento estratégico do órgão. Veja que uma contratação pública, ela vai ser, o final dela ela vai se dar numa política pública ou no serviço ao cidadão. Perfeito. Seja diretamente ou indiretamente. Então, perceba que não é uma contratação por contratar ou por comprar. Ela tem ali um resultado final que ela tem que atender dentro do órgão. Então, a gente fala nesse alinhamento com o planejamento estratégico. Sim. É muito interessante observar isso, a eficiência, a eficácia e a efetividade de uma contratação pública. E quando a gente fala do planejamento estratégico, estamos falando, entre outros, de governança. Por isso que é muito importante eu entender, primeiro, o que é governança, quem é que são os atores envolvidos ali dentro dessa governança, de quem é a responsabilidade por implementar tudo isso, e aí sim eu terei os resultados lá na ponta, porque é quase utópico eu começar a discutir aqui algo e falar, está alinhado com o planejamento estratégico? Planejamento estratégico. Eu tenho Qual isso? Qual é o planejamento? Eu nem sei. Gente, eu nem sei. Qual planejamento estratégico? Como assim? Eu não estou conseguindo compreender. Então, veja, a gente ainda tem que trabalhar tudo isso para chegar no resultado almejado. Aí você toca num ponto muito importante, que é outro ponto que assim, eu estou me apaixonando, que é a parte da gestão por competência. Nossa, verdade. Então, você começa a alinhar tudo, né? A gente fala de um plano de contratações, a gente fala de um plano de logística sustentável, que aí vem o desenvolvimento sustentável dentro da lei, que a lei traz, que isso vai também complementar a construção do seu plano de contratações. Você fala aí da gestão por competência, quem são as pessoas responsáveis para aquilo, para executar aquilo. A nova lei traz que a alta administração... Sim. É responsável pela governança das contratações, e eu vou além, Antônio e Bruno. Eu digo que não é só a alta administração, não é responsabilidade da alta administração apenas. Por quê? Porque a alta administração, ela se preocupa com o resultado. A gente falou aqui, efetividade e resultado da contratação, se eu vou atender aquela política pública, se eu vou atender aquele serviço à sociedade. Mas aí eu falo dos níveis hierárquicos dentro de uma organização. Eu falo do nível tático, eu falo do nível operacional. O nível tático, aí ele se faz como uma ponte. Ele vai levar os pontos do nível operacional para o nível estratégico, para justamente sanar o que precisa ser sanado, para que as contratações, para que as atividades ali da fase preparatória, tudo sejam executadas de forma a que eu consiga concretizar a minha contratação da melhor forma possível. Então, veja que é um ciclo aí, casa de aranha, uma teia de aranha aí que envolve vários atores. Não é só a alta administração, não é só o pregoeiro lá na ponta,
Então, você tem que ter essa gestão por competência também que a nova lei traz. Então, isso é muito importante que você amarra tudo isso. Perfeito. Muito bom, muito bom. Epa. Eita, hoje Hoje o cal tá fervendo. Que isso? Ela pediu e o pedido é uma ordem, Antônio. Oi? Por gentileza, seja bem-vindo, Kiko. Angelina, querida! Você vai com a minha cara? Oi, Kiko. Tudo bem? Tudo. Olá Por pra que mim. você chorou? Porque eu não respondi se eu ia com a cara dele. Foi. É. Eu vou com a sua cara. Eu acho que ele tá assim porque ele não ganhou ainda a bola quadrada. É verdade. É Até verdade, é verdade. já é Mas o é sexto amanhã, episódio é dele. amanhã. Amanhã? Amanhã vai chegar a bola quadrada. Eu tenho certeza. Obrigado, Torinho. Você que vai me dar bola quadrada. Eita, por que que eu fui falar? Não, eu dou um jeito. Pô, relaxa. Relaxa. Vai ter bola quadrada. Conta tudo pra tua mãe, Hashtag Kiko. vai ter bola quadrada. Vou contar tudo para minha mãe. Conta que eu vou trazer a bola quadrada. É a sua mãe ligando? Tem todo um ritual. Alô? né? Meu Deus! Central de atendimento ao licitante. A pessoa Qual do outro seria a lado sua já ficou pergunta? surdo. Qual é o seu nome? Florinda? Que coincidência. É você, mamãe? Qual é a sua pergunta, mamãe? Florinda de onde? É da vila. Quais são as dificuldades que uma empresa nova poderá encontrar nas licitações? A obtenção dos atestados de capacidade técnica poderia ser uma dificuldade? Como solucionar a ausência desses documentos? Nossa, a Florinda Muito foi... grande a pergunta da minha mamãe. Foi. Chega, você se engasgou na hora, Até não me foi? atrapalhei. Não deu. Não deu. Ai, fiquei nervosa para responder para Florinda. Vou perguntar ao professor Girafales, será? Meu paizinho, que não é meu paizinho. Quem adotou você? É. Então, são várias as dificuldades, né, de um licitante que está começando a participar de licitações. Inclusive, conseguiu atestado de capacidade técnica. Técnica é uma delas. Sim. Primeiro passo, ele tem que executar o contrato de forma adequada, de acordo com as regras do edital. Isso é muito importante. Por isso que eu falo, o edital tem que ser bem lido. O termo de referência tem que ser bem lido. E assim, não necessariamente ele consegue esses atestados, Kiko, Sim. conta para tua mãe, com uma empresa pública necessariamente. Ele pode conseguir com a empresa privada. Nos editais isso fica bem claro, né? Comprovação de que já atendeu por meio de atestado técnico fornecido por uma empresa privada ou pública. Então, ele pode também já adquirir esses documentos também por meio de serviços que ele prestou a empresas privadas. E, quanto a empresas públicas, tem que ter realmente executado de forma correta, efetiva, o contrato para ele poder receber esse tipo de atestado de capacidade técnica. Muito bom, muito bem respondido. A mamãe ficou feliz? Deve ter ficado. Com certeza. E amanhã tem bola quadrada. Hashtag vai ter bola quadrada. Hashtag obrigado, Torinho. Bora! Tchau, Kiko. Obrigado, Kiko. Até a próxima. Tchau, pessoal. Esse episódio tá sendo muito especial, Antônio. Muito Cal. especial, Nossa, eu me cal, senti importante. Pois é, dois Olha. personagens. Dois personagens. Que coisa. Que Vai coisa. ter bola quadrada. Pois é. É, Que legal. Ainda mais por ser do Dia das Crianças. Eu me senti jovem. É verdade. Com a cara assim, de plena, pessoa jovem. ah, Angelina, a gente tem aqui, voltando ao tema, né? Primeiro, eu gostaria que tanto você quanto o Antônio explicasse para quem está chegando agora, principalmente, né? Falamos sobre o ETP. Agora eu vou te perguntar sobre a importância, né, da boa leitura do termo de referência e edital, mas é muito importante antes, qual que é a ordem dos fatos? Quem vem primeiro, ETP? Essa é uma dúvida comum, inclusive. Quem vem né? primeiro, a galinha ou o ovo? A galinha Né? ovo. É justamente para que a gente possa situar esse licitante ou órgão público que está chegando agora. Na verdade, o primeiro documento é para ser o estudo técnico preliminar. É para ser. Lá em Nárnia, geralmente, o TR já fica ali na gaveta, né?
faz ali, proforma o ETP, aí joga ali, depois vem o TR, tá tudo certo. Mas, como a gente já conversou anteriormente, o estudo técnico preliminar é justamente o documento que vai fazer toda essa análise para identificar a melhor solução. A partir dele, surge o termo de referência. Isso é comum, inclusive, essa dúvida, Bruno, no próprio órgão. Porque quando a gente fala, não, tem que seguir essa sequência, essa ordem. Não, mas ETP é a mesma coisa que TR. Está aqui, os mesmos itens. Então, assim, você respira fundo e você fala, gente, não é bem assim. Então, a gente vai explicar para ver a diferença, porque quando você vai falar do termo de referência, você fala do documento que já vai tratar especificamente da tua solução. Boa. Então, ali você vai falar da forma de pagamento, obrigações já contratado, obrigações já contratante, sanções. Boa. Você vai falar forma de prestação de serviço, forma de execução, forma de entrega. Então, tudo isso vem no termo de referência. No estudo técnico preliminar, você observa que vem qual é a tua necessidade, levantamento de quantitativo, levantamento de mercado, aí descrição da solução como toda, que é a solução que ele escolheu, o valor estimado para aquela solução. Então, ali é voltado para a solução em si. Então, estudo técnico preliminar, foco na necessidade procurando uma solução. Termo de referência, foco na solução, no objeto a ser contratado. Muito bom. Eu quero pedir, Legal, então, legal. Virgínia... a Virgínia está gravando, na verdade, a Renila. E, por gentileza, entrem aqui, você em reforço para a última pergunta. Aê, que nós temos meus também. reforços. Ah, recebeu. E a Viviane, vem, Viviane. Nossa. Só vou pedir para colocarem ali um puff ali para as duas ali. E talvez se a gente conseguir um terceiro microfone ali, Will, a gente consegue... Você sabe que aqui, ó, A gente faz back. aqui são as gatas extraordinárias. Lembra Pois da é. música lá? Gatas Mas extraordinárias. eu acho que ele já tá pronto ali, o terceiro microfone ali, até para vocês ficarem Você mais... dividir o microfone. É melhor? Ah, elas vão dividir, então. Então vamos lá. Então, sejam bem-vindas. Obrigada. Oi, Bruno. Tudo bem? Oi, Toninho. Segundo o Kiko. Segundo Vou que. contrariar o Kiko, né? Jamais, Toninho. E aí, como é que vocês estão? Como é que tá sendo a estadia em São Paulo? Como é que... Né? Tá frio. Eu não acho tão frio assim, porque eu sou gaúcho. Tô achando fresquinho aqui. Eu recebi É uma úmido, mensagem- é úmido aqui. É úmido. Piada interna. Eu recebi mensagem aqui falando que vocês estão dando muito trabalho aqui em São Paulo. Estão tocando terror aqui. O que tá acontecendo? Sabe mais sobre isso? É. Não tô sabendo. gente tocando terror. Não, a gente veio para trabalhar, a gente veio aqui para, né, ajudar os licitantes a serem, né, prestarem serviços melhores para a administração. Vocês estão prestando um serviço de intermediação, colocando a capacitação no meio do caminho, que agora é importante. Então, a gente veio para isso, né? O trabalho que a gente está dando é esse. É esse, né? Ah, E que é muito entendemos, trabalho, né? entendemos. Obviamente, né? Esclarecendo esse edital aí, é Entendemos. isso, é esse trabalho. Que Ah, a gente tá. vai dar. Muito bom. A gente tem a última pergunta, então, aí. Você teve um belo reforço agora. O que dizer quanto ao pedido de esclarecimento e impugnação? Ela é uma ameaça ou uma oportunidade? Essa é uma pergunta Olha, que difícil, legal. né? Legal, né? É legal, meu. Eu, como sou advogada, vou responder depende. Não poderia sair, né? Depende. Exatamente. Eu, como pregoeira, não vou responder o que a maioria dos pregoeiros respondem, mesmo porque eu sou aquariana e sou aquariana do contra, e eu vou ser do contra aqui. Eu considero um pedido de esclarecimento e impugnação, na maioria das vezes, uma oportunidade. É. Eu considero uma visão. oportunidade. Porque muitas vezes a gente está elaborando um documento e algumas coisas passam despercebidas. Isso é normal. Nós somos seres humanos e estamos, né, sujeitos a falhar. E acaba que quem conhece mais daquele objeto? A gente entra mais uma vez na questão da relação mercado e órgão. Quem conhece mais do objeto? O mercado. Então, o mercado vai me apontar. Ah, essa planilha de custo aqui teve alguma informação que não foi considerada na remuneração e etc e tal. Ou faltou alguma solicitação de algum atestado, uma declaração necessária no termo de referência, no edital. Então, na maioria das vezes, eu considero como uma oportunidade.
Tá? A ameaça, ela é, em alguns casos, assim, quando você está numa contratação emergencial e você precisa daquela contratação de imediato, aí a gente vai para outros pontos, que aí já seria uma falta de planejamento, se for o caso, a depender, etc. Como minha amiga, né, sábia das estatais, a Musa, falou, depende. Mas 99% eu considero como uma oportunidade. Legal. Muito bom. Considero também uma ótima oportunidade, justamente porque é um momento em que o licitante pode esclarecer as dúvidas em relação às cláusulas do edital, às cláusulas da minuta de contrato. Em especial, e também puxando a brasa para o meu lado, as relativas às infrações e sanções, né? Que eu acho que é de extrema importância ele ter conhecimento dos documentos de habilitação que ele precisa entregar, das condições do objeto ou das condições da prestação de serviço, para que ele não vá incorrer em nenhuma infração e depois vá ter um prejuízo com algum sancionamento ao longo da contratação ou então da sua participação mesmo no procedimento. Vou só dar uma dica aqui, que eu acho que eu já falei demais. Entrei no meio do negócio, já falei demais. Mas só uma dica, tá? O processo licitatório, ele é público. Você pode pegar vistas do processo inteiro. E muitas vezes, nós que somos de assessoria jurídica, fazemos algumas recomendações de ajuste no edital, de melhora. E na maioria das vezes, para não dizer todas, assim, elas não são atendidas, tá? Então, às vezes, licitantes, fica a dica, peçam cópia integral do processo e leiam o parecer jurídico. Porque, às vezes, a impugnação de vocês já está lá, tá? Já está pronta, já está no parecer do órgão. Então, às vezes, tem coisa que, às vezes, passa batido mesmo e a gente tem que melhorar. Claro que ninguém gosta de ser chamado a atenção, de dizer, seu edital poderia estar melhor. Mas eu acho que é mais viável para todo mundo resolver agora do que resolver na execução com uma aplicação de sanção, com mandado de segurança, que atrapalha a vida de todo mundo. Então, baixemos as guardas, a administração, que a gente não gosta, tá? Por mais que a gente ache que é uma oportunidade, ninguém gosta de receber uma impugnação e esclarecimento, mas é melhor resolver agora do que resolver depois. E leiam sempre o parecer jurídico. Exatamente, Boa. era isso que eu ia complementar. É melhor você solucionar agora algum esclarecimento, algum problema no edital, do que lá na execução do contrato você ter um problema maior. Eu quero aproveitar, então, porque elas acham que elas vão sentar ali e não vão, né? É agora que a gente sai, é Acho que agora. vai ser tranquilo. O pessoal ali tá falando, deu. Chega. Corta. Porque, assim, ó, esse receio que vocês falaram ali do gestor público, a gente também vê, né, Antônio, do licitante. O próprio Ele fornecedor. tem medo de pedir, né? De impugnar um edital. impugnar. Esclarecer ainda é mais tranquilo. Agora, a palavra impugnação gera um certo receio no fornecedor. E a gente enxerga que o medo ele é dos dois lados, na verdade. Sim. Então, acaba que, no final das contas, né, Antônio, o problema ali que poderia ser resolvido, Acaba ele não... passando, Acaba né? passando, né? E por que vocês acham, principalmente, né, visando esse lado do órgão público, por que ele não gosta ou ele não gosta de receber isso? Tem algum viés, você que trabalha na estatais, ali, sanções, que pegam muito caroço ali também, enfim. Como que vocês enxergam esse lado e como que vocês ali indicam, principalmente para esse gestor público que está receoso, não gosta, acaba não respondendo ou ali cortando essa possibilidade de melhorar ali o processo deles ali, principalmente no seu dia a dia? É difícil tu receber um apontamento de que tu tá fazendo alguma coisa errada. É isso, ninguém gosta, né? Quem gosta de dizer, isso tá errado ou isso não tá bom dessa forma? Eu acho que um pouco tem isso do receio da administração ou do próprio receio do licitante em apontar, tá errado, né? A gente tem um problema aqui no momento da impugnação. Isso vai fazer com que, eu acho que o bom gestor precisa receber isso no seguinte sentido, eu preciso melhorar, eu preciso revisar, tem documentação de habilitação técnica aqui maior, que não há necessidade para esse tipo de prestação de serviço, né? Eu acho que são essas as situações que a gente precisa absorver enquanto administração e o licitante também no sentido de corrigir o que a administração não está fazendo da melhor forma, né? Eu acho que funciona assim e volto de novo ao início. Ninguém gosta muito do apontamento de estar errado, né? Então, eu acho que tem um pouco da disso. puxada de orelha, né? A administração tem também isso, né? Dela tá lá no pedestal. Então só eu Deus. que... aquela alteração unilateral do contrato, etc e tal. Então, eu tô ali no pedestal, eu não posso ser corrigido, não pode ser contrariado. O dinheiro é meu. O dinheiro é meu. Meu dinheiro, minhas regras. Meu dinheiro, minhas regras. Fui eu que trouxe a bola pro jogo. Então Eu que quero a bola comprar. quadrada do A bola Kiko. quadrada. Eu que quero comprar, eu que sei o que eu quero comprar. Então,
recolha a sua insignificância. Então, é mais ou menos isso, né? Nós somos servidoras, então a gente está falando com propriedade sobre essa questão de que como a administração se sente. Então, isso acaba amedrontando o licitante, mas não tenha medo. Nos meus pregões, pode pedir esclarecimento, pode impugnar se tiver motivo que a gente Eu acho não... que depende da gente. Agora eu vou fazer a meia-culpa, né? Somos todos do lado de cá, servidores, e tem essa ideia mesmo de supremacia, do dono do dinheiro, de, eu atendo o interesse público, por isso eu posso tudo. Mas a gente sabe que a administração leva, vamos colocar aqui, sendo bem otimista, 6 meses para fechar uma licitação, do planejamento até a publicação do edital. Mas eu quero que o licitante faça a planilha em 8 dias, que é um pregão. Então, eu quero passar para vocês 8 dias para resolver uma coisa que eu passei 6 meses para fazer. Então, às vezes, a gente tem que ter essa ponderação também. Eu faço pregão porque é mais rápido. E o licitante tem que fazer. Tá, mas você passou 3 meses para fazer uma planilha de preço, você quer que o licitante faça em 8 dias. E ainda não quer que ele impugne, não quer que ele peça um esclarecimento. Então, faz parte da gente também. Eu acho que a nova lei faz isso, a lei das estatais faz isso, de tentar trazer o mercado para perto, desconstruir um pouco essa ideia de sou dono do dinheiro, né? A bola quadrada é minha, sou dono do campinho. E trazer para perto e conversar, porque eu preciso do fornecedor para que eu possa cumprir os meus objetivos e atender o interesse público. O interesse público só atende se tiver empresa interessada em contratar com o governo. Então, a gente precisa descer um pouquinho. Claro que não vai dar para descer 100% e igualar. Até acho que em algumas situações dá, mas isso é papo para outra conversa, né? Para outro podcast. Não vou adiantar aqui as coisas, mas eu acho que faz parte da gente também ajudar a mudar essa cultura, né? Participar mais de eventos, desmistificar a licitação. Então, trazer as coisas de maneira mais fácil, tanto para a gente quanto para vocês, porque a gente precisa de vocês. Sem vocês, a gente, de fato, não cumpre a Constituição, que é para isso que serve uma licitação, né? Exato. Cumprir direitos e garantias fundamentais. O Bruno, eu vejo também como servidor, o que eu vejo... Você tá quietinho hoje, André. 2 pontos. Não, tem que deixar ela. É. Nossa, tem que falar, a gente tem que extrair o máximo delas. Ó, o que eu vejo, 2 pontos que eu vejo. O primeiro, a forma como é redigida a impugnação. Então, muitas vezes, acusando de forma até arrogante, petulante, assim, e isso deixa o outro lado bem pé da vida, e aí ele não enxerga, muitas vezes, como uma oportunidade, ele enxerga como uma afronta e vai querer partir para o confronto e talvez não gere o resultado pretendido. Eu vejo muito isso. E uma vez aconteceu comigo de um pedido de impugnação disfarçado de pedido de esclarecimento. Então, dica para você que tem medo da palavra impugnação, faça um esclarecimento. E ele fez, com pouquíssimas palavras, ele me perguntou algo que, para eu responder, eu teria que modificar o edital. Porque não dava para responder. Eu olhei assim e falei assim, cara, eu vou chamar esse fornecedor para cá, ele é muito bom. Ele traduziu, ali era uma impugnação clara, não dava para responder sem alterar o edital. É uma impugnação. Ele fez um pedido de esclarecimento com pouquíssimas palavras, sem toda aquela formalidade e gerou o resultado pretendido. Teria que ser alterado o edital. Quando eu li, eu falei, gente, não dá, tem que alterar o edital. Então, veja, às vezes, inverte ali e tal. Tô com medo, a palavra impugnação é meio temerário. Vou fazer como um esclarecimento. Usando as palavras certas, quem sabe? Aproveitando que você trouxe um exemplo, eu trago um recente que aconteceu comigo, um pregão, que justamente entraram com pedido de esclarecimento fora do prazo. Isso é importante também trazer aqui, porque muitos pregoeiros não aceitam mais o pedido de esclarecimento quando é fora do prazo. E quando eu li o pedido de esclarecimento e acionei a área técnica para identificar se realmente o que ele estava apontando era verídico, né? E acabou que a gente suspendeu o pregão, porque ele estava certo. A gente suspendeu o pregão, refez, era a questão dos preços, refez a pesquisa de preço e republicou com prazo novamente o pregão. E, assim, se eu não tivesse aceitado o pedido de esclarecimento fora do prazo, passou do prazo, não aceito mais, eu teria realizado o pregão, meu valor ia estar muito abaixo, eu poderia dar um pregão fracassado, ou até, quando for da realização da execução do contrato, a empresa não conseguiria atender, iria ser sancionada, eu iria ter que fazer um novo procedimento. Olha só o ciclo aí, a bola de neve. Perfeito. Então, isso é um exemplo, aproveitando que você trouxe também, eu trago um caso que aconteceu recentemente.
Antônio, também... Toninho. Toninho. Ai, tá bom, Toninho. Licença. Tu trouxe um termo muito importante também, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, ainda que eu acho que seja um ponto específico de um podcast. Mas é a questão sobre o formalismo dos editais, né? É um tema que cada vez mais agora tem vindo à tona sobre a necessidade da administração prever regras mais simples, escrever de forma mais simples. Sim. Que eu acho que isso evita, inclusive, pedidos de esclarecimentos Perfeito. em relação ao edital. Né? A gente está ali usando muitos termos jurídicos. Ah, mas fica de bonito, não advogado. Fica Fica até bonito. pra cobrar mais caro, mas né? assim, Bota as palavras bonitas e cobra Boa, mais boa. caro. mas eu acho que a administração pode escrever de forma simples. Sim, Pode reduzir sim. os seus editais, né? É muitas folhas, muitas regras. E isso faz com que o licitante fique um pouco confuso, né, em relação a algumas condições, e muitas vezes a gente vê pedidos de esclarecimentos que a gente, enquanto administração, olha e diz, que simples isso aqui, como ele não está entendendo? Mas tu vai lá para a redação do edital e tu pensa, nossa, que difícil escrito. Realmente ele tem razão no pedido dele, né? Mas eu sou advogada, então você sabe que às vezes advogado é do diabo, né? Então eu vou Isso. né? Assim, realmente a gente tem a meia culpa de tanto do formalismo de ser muito apegado às regras, como do formalismo da escrita também. Sim. Os editais, alguns são muito rebuscados, mas isso acaba fomentando vocês a capacitar os licitantes, que muitas vezes o alcance deles não vai, não pelo excesso de formalismo no edital, mas pela falta de conhecimento no próprio procedimento licitatório. E talvez Perfeito. isso tenha fomentado os licitantes a procurarem uma assessoria, a procurarem uma capacitação, a estar sempre... Assim, gente, porque todo mundo fala que tudo é difícil, mas atuar com licitação é muito complicado. Todo dia é uma norma, é uma lei, é uma hiene, é uma portaria, é um negócio, e abre, lembro. fecha o Evolução é mundo. muito Não me rápida. lembro. Sabe? Então, assim, até pra gente tá difícil acompanhar. Imagina para os licitantes que fazem várias licitações no mesmo dia, fornecem para vários órgãos e entidades. Então, acaba que uma coisa puxa a outra. Nem tudo é só ruim, nem tudo é só bom. Então, talvez isso tenha fomentado essa capacitação. Mas, de fato, a gente precisa melhorar. Não ao ponto do que andam fazendo aquelas coisinhas de desenho, design thinking, sei lá o quê, não sei o quê. Eu acho ali que já é um nível que eu não cheguei. Eu acho que as coisas ainda têm que ter um formalismo de escrita. Mas quem sabe, no futuro eu tenho que me render esses desenhos, fluxogramas e tal. Mas eu ainda sou uma jovem senhora, ainda sou apegada a alguns formalismos. Mas eu acho que as coisas têm um lado bom. Visão pauliana da vida. As coisas têm um lado bom. Interessante essa questão do edital é que existem coisas simples que você pode fazer no edital que torna a vida do licitante simples também. Pequenos resumos já no início do edital, por exemplo. Você traz ali no início do edital um resumo do conteúdo. Então, por exemplo, SRP? Sim. Tem vistoria? Não. Sim. Valor estimado? Data da sessão? Então, você começa a trazer informações básicas que estão lá dentro do corpo do edital que facilita para o licitante. Então, alguns órgãos já adotaram isso, inclusive, na construção dos seus editais, até pelo nível já dos licitantes, da exigência dos licitantes que estão justamente procurando se capacitar, procurando consultoria, exigindo certas coisas que a administração já começa a atender, ela começa já a se movimentar nesse sentido, porque se um licitante que vai participar, ele participa ali já certo do que ele vai fazer na licitação, do que ele vai fornecer, do que precisa, do que a administração está pedindo, de atestado, de comprovação, é mais fácil para a gente também, que é a administração. Então, é egoísmo da minha parte, a administração, pensar que se eu não deixar mais simples, mais fácil, não vai ajudar a gente. Pelo contrário. Legal, legal. E fora os itens que já foram incorporados ou extintos que estão no edital. Por exemplo, exigir a certidão de seguridade social que foi incorporada com a CND federal. E aí, para quem já atua no mercado, sabe disso. E o fornecedor que acabou de chegar, ele vai procurar essa tal de certidão da seguridade social e ele vai encontrar onde? Não vai encontrar, porque ele foi incorporada com a certidão federal. Então, já coloca ali a certidão federal, tal, e seguridade social, que é o nome da certidão que foi incorporada. Certo, Bruno? Certíssimo. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Estamos juntos. Vivi, obrigado pela participação, pela invasão. Renila Invasão, né? também, muito Invasão, obrigado. missão de paz. né? Missão de paz, né? exatamente. E, no caso, para a gente resumir aqui, fechar esse tema, Angelina,
como que você sugere, obviamente, quais dicas você dá para esse licitante que está se deparando com tanta informação, né, nesse mercado de licitação, como que ele deve se preparar ou ele deve se antenar para os próximos passos que teremos ao longo do tempo, até dia 1 de abril de 2023, por exemplo? Primeiro assino com LicitaGo. Agora a gente já pode sair. Estaremos lá. Estaremos lá com Estaremos lá. dicas maravilhosas sobre os nossos temas específicos. E é isso, procurar consultoria, procurar se capacitar, procurar entender melhor os instrumentos que a administração disponibiliza para suas contratações, edital, termo de referência, ler, fazer pedido de esclarecimento, fazer impugnação se for o caso, tá? Estudar mesmo, não se conformar com o cenário atual, né? É sempre estar adiante, porque assim, nós servidores também estamos nisso. Também estamos com nessa... LicitaGo para os órgãos. Né? Não temos Fica com a dica, licitação. hashtag fica a dica. Exatamente. Então, assim, nós não temos isso. Então, a gente também fica se capacitando, a gente fica buscando alternativas para melhorar, aperfeiçoar o nosso trabalho internamente, para justamente realizar uma contratação mais vantajosa, uma contratação mais efetiva, que gere um resultado melhor para a administração, porque acaba que não é a administração o órgão X, né? Acaba que você está usando o dinheiro público, você está ali transformando aquilo numa política pública, você está transformando aquilo num serviço à sociedade. Perfeito. Então, tudo é revertido nisso. Não é, estou aqui fazendo uma contratação, realizando uma contratação para realizar uma necessidade do órgão X. Não, não é. É dinheiro público ali, é investimento público, e você reverte aquilo numa política pública ou num serviço ao cidadão, num serviço à sociedade. Então, a contratação pública, ela tem todo esse peso. Então, é importante que os licitantes entendam isso, se capacitem para participar das licitações e prestem um serviço de forma efetiva, da melhor forma possível, para que se alcance resultados produtivos para a administração e para a sociedade. Muito Legal, bom, Antônio. Obrigado mais uma vez, estamos juntos. Que episódio, que trio, né, cara? A gente nunca teve três assim, né? Esse episódio foi muito especial, né? Nós tivemos o Zaca, o Kiko, de Pois repente é. já tem a invasão das meninas aqui também. Que isso, Faltou cara. só a música, né, das gatas extraordinárias. Bota aí, produção. Não tem como sair a vinheta, Vai não, colocar, aí, ó. tá. A gente Então, vai Vinhetinha. encerrar o episódio com a música, então. Muito Boa. bom. A música, então, já deve estar no ar, obviamente. Para você estar nos acompanhando, então, próxima terça-feira ou próxima semana, meio-dia, teremos um episódio com a Dirla e o Edenilson falando além da nova lei de licitações. Então, participe aqui do modo estreia. Vamos ter que descobrir Vai ter semana que descobrir, Antônio. Obrigado a todos e até a próxima semana. Tchau, Até tchau. mais, tchau, tchau. Muito bom.